Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, hoje é o dia do Pampa Debates Mulher. As mulheres estão aqui. Mulheres todas líderes dos seus respectivos setores. E ao meu lado, hoje eu assisti a palestra dela na Federação, junto com o Fernando Lucchesi e Gilberto Schwartzman, que foi um momento muito emocional, né? E foram ensinamentos, eu acho que cada um colheu da sua maneira. Eu colhei os meus. E estava quase dançando, Carlos Lubisco, contigo, que ocupavas a tribuna da Federação. Pena Parabéns, que não dançaste. Me deu vontade, porque seria uma atividade física, sim. Todo movimento com gasto calórico acima do nível de repouso. Saúde. Poucas pessoas falam com o corpo, e tu falas com o corpo também. Também. E bem. Ai, gratidão, bem, claro. Que delícia. A nossa especialista em bem-estar. Prazer tê-la aqui, Carla. Muito obrigada. E qual foi a tua impressão do público, da reação do público na tua palestra? Inicialmente eu fiquei muito feliz de estar na pauta um assunto tão importante que na minha concepção é o nosso maior patrimônio, a saúde. E eu tentei de todas as maneiras ser útil para as pessoas no sentido de trocar um hábito ruim por um bom. Então a minha grande missão era realmente essa. E essas duas lâminas que tu apresentaste, as duas eu fotografei, viu? Tem algumas coisas que eu vou trocar. Só, eu não vou dizer para a Aurinha, viu? Para minha mulher lá, aquela de trocar de companhia. De relacionamento. De relacionamento. Trocar de relacionamento. Na verdade. Tu recomendas isso? Eu recomendo quando não tá bom. O que não tá bom tem que trocar. Sim, a mudança, ela faz parte do processo evolutivo. Então, hoje eu tive a oportunidade de tentar tocar nas pessoas para que elas olhem para dentro delas, tenham intimidade com elas, para que depois tomem a consciência e partam para a ação para tentar trocar. Foram 8 itens de mudanças, né? De comportamento. Porque a gente vai se acostumando, é aquilo que eu falei lá, que tu pega um hábito por um impulso, uma necessidade ou um prazer imediato. E o teu cérebro de extrema inteligência, ele quer trabalhar com reserva de energia e fica no piloto automático. Por conta disso, que quando a gente pensa, mas eu quero parar de fumar, eu quero começar um exercício, eu quero trocar uma relação, qualquer Olha hábito... aqui, estabeleça um novo sistema de crenças, autoconhecimento, acesso ao porão, ao inconsciente, ao próprio porão, né? A consciência, ação, determinação, força de vontade, isso tudo eu fotografei lá. Treinável, sistemas de informação do cérebro, o prazer imediato versus racionalismo e o planejamento. Depois temos uma outra lâmina, que é a sexta, estágio de evolução da mudança na mente e no cérebro, um processo evolutivo. A transição psicológica da mudança, desapego, zona neutra e um novo começo. Esteja sempre atento às sabotagens. Na verdade, essa é uma metodologia... Aliás, essa última eu estou sempre atento. Assim. Já é um começo. É que, na verdade, essa é uma estrada da rota da mudança, de o que vem pela frente, qual é a estrada que você vai ter na frente para a mudança. Então, é aquilo que eu falei, uma vez ou outra vai furar um pneu, vai ter um buraco, mas o importante é que você esteja ciente do que vem pela frente. Trocar de hábito não é muito fácil. E as ações repetidas que a gente faz no dia a dia se caracterizam hábito. Então, a minha proposta era instigar, era provocar uma contemplação no sentido que as pessoas realmente ganhem uma intimidade consigo, olhem para dentro de si, porque quando a gente olha para dentro de si, o Abílio Diniz já fala isso, a gente fica mais compreensível com o mundo, a gente entende melhor. Além de se entender melhor, lógico, a gente entende o mundo. Então, eu quis mostrar todos os passos que você vai ter pela frente quando você decidir mudar um hábito. E eu fico olhando para Giovanni Stefani, presidente do IEE, fico me lembrando da criação do IEE, lá atrás, lá com o Cláudio Rifo Moreira, aquela turma. Puxa, faz mais de 30 anos. Quantos anos tem o IEE? O IEE foi fundado em 84. 84,
Mais de 30, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Eu me lembro, o primeiro presidente, acho que foi o Cláudio Riff Moreira. Foi o fundador e foi o William Ling. Foi o William Ling, ele era uma turma, né? O primeiro foi o William Ling, então ele foi o segundo presidente do IAE. Depois, o Rachevski também, o Roberto Rachevski. O Marquinhos Rachevski, da Soberano dos Móveis, na época. Já tem uma boa trajetória, né? E desde então continua cumprindo essa missão de formar jovens lideranças muito bem, né? E cada vez alcançando um espaço maior, né, na nossa sociedade e também levando, né, refletindo não só aqui em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, mas a nível nacional e internacional, as suas ações, por meio também do Fórum da Liberdade, né, que a gente promove anualmente. Oh, que maravilha! E o Fórum da Liberdade é um sucesso também, que já está com quantos? 20? Está indo para a 32ª edição. Já a 32ª? Eu acho que eu faltei umas 3 nesse período todo, mas grande parte eu fui. Inclusive a mais famosa delas, que foi do Brizola aqui, né? Sim, foi fantástico. E agora também, nessa última edição, em abril, nós tivemos o primeiro encontro dos pré-candidatos à presidência da República. Quem não veio? Quem não veio? Olha, nós convidamos, na época que nós emitimos os convites, nós convidamos o Lula, por meio do Instituto Lula, né? O convite foi negado, mas os demais todos aceitaram o convite e estiveram presentes. O Bolsonaro veio? O Bolsonaro... desculpa, o Bolsonaro não. É verdade. Bom, essa pergunta que eu ia te fazer. Bolsonaro não. Mas foi de última hora, realmente, que ele negou. Ele participou já 3 vezes aqui do programa com a gente, Bolsonaro. Tem os milico, embora sejam do PMDB e uns e outros, que são favoráveis ao Bolsonaro, sabia? Sim. Tem gente, o PP está dividido, né? Em bolsonaristas e também estão aderindo ao Alckmin. Vejo que a Ana Amélia está com Alckmin, outros estão com Bolsonaro. O Brasil está meio dividido nesse aspecto. Até porque partidos e ideologias estão absolutamente descartados. Hoje o que vale são nomes. E do seu lado tem o nome da política, é vereadora. Não vou falar do resto porque não pode, nós já estamos sobre a égide da lei eleitoral, que é a nossa comandante Nádia. Prazer estar aqui contigo nesse programa tão importante. Foste convidada para ser vice do Henrique Meirelles? Foi cogitado o meu nome. É mesmo? Não pode falar, né? Não, mas pode. Isso pode? Tu não aceitasse? Se tivesse aceitado, não. Aceitei, não aceitei. Dissesse não, então. Disse não, porque eu estou... primeiro, né? Fiquei lisonjeada, por óbvio, né? Ser lembrada no universo tão grande do Brasil, né? Com tantos bons nomes aí que nós temos, apenas com 2 anos na política. Ser lembrada, por óbvio que a gente fica lisonjeada, né? E o convite veio exatamente por ele, e essa foi a fala, né? De cogitar o meu nome pelo trabalho que eu tinha dentro da Polícia Militar, aqui da nossa brigada, de 28 anos de atuação. Fui a primeira mulher a comandar um batalhão, que tu bem sabes, no nosso estado. Não prendia ninguém. Não precisava, só a voz de comando já tremia, o pessoal já ficava com medo. A Patrulha Maria da Penha mesmo, que teve uma função importante aqui, mostrando o Rio Grande do Sul para o Brasil todo, inclusive entrou no Plano Nacional de Segurança. Sabe que nós vamos criar agora a Patrulha Bulhões, né? Que era o governador lá que tomava apanhava da toalha molhada. Toalha molhada. Para não marcar. Então os homens agora também têm que se proteger, tem uma delegacia de proteção aos homens. Chega de só proteger as mulheres. Mas, enfim, pelo trabalho aí... Aliás, o avanço das mulheres em todos os setores, né? A prova está aqui no programa, né? Com certeza. E fiquei também lisonjeada por ser lembrada como puxando brasa, né, para a instituição, a Brigada Militar sendo lembrada nesse momento, através do meu nome, para constituir uma chapa da presidência, algo muito importante, mas... Ao lado de um banqueiro, né? Enfim, acabei... deixando, né, pedindo que não gostaria de ir, enfim, declinando o convite, porque estou 100% focada em outra demanda. Tá bom. E com os 3 filhos pendurados? Os 3 filhos mais o marido, ficaram sem a mãe aí nesse recesso. É o único caso em que o marido bate continência para a mulher. O marido é major e ela é coronel, imagina. Acontece em todas as casas, né, meninos? Os maridos sempre dizem sim. Não. Olha que eu vou conversar com a Aurinha depois. Fernanda Racha, prazer tê-la aqui novamente.
Fernanda, a gente já falou da outra vez, eu contei para elas, ninguém acreditou aqui que uma advogada, jovem adestradora de zebuínos. Eu fiquei impressionada aquele dia. Um belo desafio, né? Para botar no currículo. O pior é que eles obedecem. Com certeza, sem dúvida. Usando uma técnica certa, não é infalível. E qual é a técnica certa? Na verdade... Sabe que sábado eu fui numa fazenda e estava falando em tiro. Eles te conhecem lá, né? Mas zebuínos é uma coisa inédita. Eu nem sabia que tinha adestrador. Né? E ainda mais uma mulher, uma jovem mulher. Bonita, né? Tão feminina, né? E daqui a pouco adestradora de zebu. Na verdade, é a adaptação da doma, né, da técnica da doma racional dos cavalos adaptada à doma do zebu, né? E é tão importante para que se possa manejar esses animais de tão difícil trato, né? Mas muito bom estar aqui com vocês hoje, de novo, nesse programa, né, dedicado às mulheres inteligentes, destacadas nas suas posições. Então, obrigada pelo convite. Ao seu lado temos uma liderança do judiciário brasileiro, porque ela é líder dos juízes federais do Rio Grande do Sul. É a presidente da nossa AGILFERGS, a Rafaela Santos Martins da Rosa. Prazer, estou aqui, juíza. Obrigada. Nossa presidente. Boa noite aos colegas, boa noite, Paulo. E obrigada pelo convite, né? A semana passada estava a presidente da AMATA. Estão tomando conta as mulheres. E agora tem que vir a Vera também. Gralha e a presidente da Júris, que também é uma mulher. Não deixa de ser para as associações de magistrados um momento simbólico, assim, é algo inédito. Presidente do Supremo, mulher. Do Tribunal Superior Eleitoral também. Do TSE também. Logo mais a STJ, enfim, aqui no Rio Grande do Sul é uma realidade inédita. Nós nunca tínhamos tido 3 lideranças femininas ao mesmo tempo, né? A Júris é presidida, enfim, pela colega Vera, a Matra 4 presidida pela Carol e a Associação dos Juízes Federais agora, desde o dia 5 de julho. Quantos associados tem a sua 207. associação? Sim. 207 entre inativos e ativos. Isso. Temos desembargadores do tribunal, do TRF4, temos magistrados, tanto os federais titulares quanto substitutos, e alguns aposentados, juízes federais aposentados, que permanecem com um vínculo associativo, que é muito importante. Sim, mas nem todos os juízes são sócios, né? Nem todos não os juízes... Não é obrigatório ser sócio. Não, porque até a realidade da Justiça Federal, ela é por regiões, é uma divisão por regiões. Então, nós temos o TRF4, a 4ª região, são os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes, há colegas que estão jurisdicionando no Rio Grande do Sul, mas que não são gaúchos, né? São colegas do paranaenses ou catarinenses, ou mesmo de outros estados, e não estabelecem um vínculo mais efetivo, tão efetivo assim, porque não é o estado de origem, né? O estado natal, e acabam não se associando, mas temos realidades que associados são, sim, de outros estados, né? Eu já jurisdicionei no Paraná e Santa Catarina e quando estive nesses estados, me associei às respectivas associações, porque o movimento associativo, ele é muito importante, ele é uma parte que fala pelo coletivo das demandas, né? Tanto institucionais quanto externas, né? Várias demandas do judiciário. Então... Feito este preâmbulo de cada uma, eu tenho que convidar você, porque está chegando o horário do jantar, né? Então, do me deu água na boca. Vou até tomar o meu chá Sanitas aqui, que vocês encontram do Grupo Lifar, de Med Lifar, do nosso amigo do Júlio Motim, né? Então vamos tomar o Sanitas que encontra na Panvel e no Zafari também. Do meu camomila aqui tá... Só que tá quente, hein, Vânia? Entendeu, Vânia? Tá quente esse chá. Mas muito bom o chá. Sabor irresistível e qualidade que já não surpreende mais. E quem não experimentou, que experimente as linguiças e salsichões da Castro. Está disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Eu sou muito da simplicidade campeira. Foi o que eu encomendei hoje para jantar. Uma linguiça Castro, calabresa na panela de ferro. Mas eu quero ver ela enrosquilhada na panela de ferro e douradinha. Tá? O que vocês já acham comer com pão? A Carla deu água na boca dela também. Tu é magrinha assim, mas gosta do churipanga. O que eu vou falar nessa situação? Tá bom, chá, isso que eu vou falar. Mas não é bom comer uma... É, esse prazer que tu tem de saborear a maneira como tu estás comendo, sim. Não, e eu tô, realmente, eu me deu vontade de comer, realmente. Cremerge, Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul, alertam, viu, cara, que o bronzeamento artificial pode causar queimaduras,
envelhecimento precoce, danos à visão, inclusive câncer de pele. O procedimento é proibido em inúmeros países, no primeiro mundo, é claro. E antes de submeter-se ao bronzeamento artificial, consulte seu dermatologista. Cremers, ações efetivas pela saúde. Eu costumo dizer, temos uma juíza aqui, que eu não sou juiz da imprensa, nem estou aqui para julgar colegas. Eu acho que a liberdade é tudo na vida da gente, as pessoas têm que ter a liberdade. Mas eu olho essas entrevistas que são coletivas de parte da imprensa e um candidato do outro lado. Tá? E o nosso Álvaro Dias foi entrevistado, foi também a Marina Silva na Globo News. Tivemos lá na TV Cultura o Bolsonaro. Mas eu quero perguntar, do ponto de vista da avaliação social das mulheres, claro, quando se observa este revolver do passado, puxando coisas do Bolsonaro, do Álvaro Dias, da Marina, pertinentes ao passado, quando a gente passa a desperdiçar um grande momento para pontuar os problemas do Brasil e quais as soluções que os candidatos têm. Aliás, aqui a gente sempre passa por isso, eu vou entrevistar também os candidatos, mas não quero também passar por isso sem tratar de problemas e soluções. Também não quero induzir vocês a resposta, mas quero ouvir a posição de vocês. Será que foi em relação àquela hora que a Marina não dava nenhuma resposta da opinião que ela tinha ontem, que perguntavam tanto da Previdência, ela não tinha opinião, ela queria fazer debate. Será essa parte? A audiência pública, debates, como conversar e tal. Mas se pegar o Bolsonaro, ele foi premido o tempo inteiro por perguntas relacionadas ao comportamento dele no passado. A mesma coisa com Álvaro Dias. Mas como é que você se sente? Vocês não gostariam de ouvir as soluções que esses candidatos têm para o Brasil? Naqueles momentos ali em que os jornalistas têm, né, o entrevistador tem a oportunidade de efetivamente tirar de um candidato o que ele tem de melhor ou quais são as suas ações previstas, eu acho que fica meio complicado, né? A gente tem assistido a série de entrevistas que são mais contundentes do passado do que para o futuro, né? Claro que a história das pessoas no passado é algo importante, a gente tem que saber o que fizeram, mas, né? Isso já foi debatido até hoje. Exato. Bolsonaro esteve no programa, eu perguntei para ele sobre tudo aqui. Mas que se avance, né? Numas perguntas. Agora, não é cada vez a gente ficar na obrigação de fazer uma pergunta e apertar para demonstrar, né? Eu não me acovardei. Sabe o que às vezes falta? O profissionalismo de quem está fazendo a pergunta, né? Aliás, tem candidato que gosta quando esses assuntos que são se voltam para o passado, que não tem nada para dizer. Exato. Tem candidatos tem que ter a sensibilidade, né, de poder usar. Que não sabem nada a respeito do Brasil. Esta é que é a grande verdade. Mas se perde um momento riquíssimo, né? Para toda a população estar vendo teses novas, vendo propostas de governo, enquanto se debatem pontos já conhecidos, com respostas, né, já de conhecimento público. Então, e de ver o conhecimento que tem aquele candidato, né, a respeito de vários segmentos ali, que é importante. Ele tem o conhecimento do todo? Não. E se ele não tem do todo, o que ele pretende fazer? Porque a gente não é clínico geral, né, que acaba sabendo de tudo. A doutora é especialista ali nos direitos, aqui é dizer... Ela é da área previdenciária. Enfim, pois é. E, a doutora Rafael. Por certo, maravilhosa na área previdenciária, mas daqui a pouco numa outra área não tem tanta expertise, então acho que isso é importante saber dos candidatos, né? Que se perde, concordo com a Lu, se perde um momento que é único de fala, que seja propositiva, que seja de que o que pensamos, o que planejamos enquanto projeto. Porque por mais que não sejam especialistas em todas as matérias, e nenhum candidato se apresenta como tal, uma visão de quem pretende, almeja ser um estadista em nível nacional, é preciso, sim, que ele tenha noções de direito, que ele tenha noções de economia, que ele tenha noções da situação em que se encontra o país, noções de previdência mínimas, do que é a previdência pública, a previdência privada, do que é o Estado hoje, quando se fala em crise de previdência,
entender sobre inflação, sobre orçamento, sobre plano saúde, de educação, sobre saúde, segurança. um mínimo, e o que ele pensa como ele ou ela, como proposta futura, porque por mais que a gente saiba o histórico, o pregresso, a vida pública conhecida, e hoje até a pública e a privada ela é muito conhecida pelas redes, a gente tem acesso. A gente tem como buscar informação e ter um máximo de cuidado em fazer um filtro entre aquilo que é verdade, que é uma informação verdadeira, e aquilo que não é. O Tribunal Superior Eleitoral, ele está entre os temas que mais me preocupa justamente o quanto as informações serão manipuladas nesse período de campanha. Mas eu acho que um período de campanha tão restrito, de um curto espaço de tempo. 45 dias. Se pensarmos para alguém que vai governar por 4 anos, se legitimamente eleito ou eleita, deixa uma sensação de que não estamos preocupados com o que realmente importa. Sim. Planejamento. O que vai acontecer. No médio e no longo prazo. Acaba sendo uma responsabilidade de quem entrevista esses candidatos, como tu bem colocaste, né? De não explorar realmente, não fazer as perguntas certas. Porque é o momento de tu conhecê-los melhor, de tu ver quais são as expertises e o quanto eles dominam os temas prioritários, para entender como eles vão se posicionar frente a isso, né? Não só trazer propostas, mas também o como fazer, né? Que eu acho que também é muito relevante para a situação que nós chegamos aqui no nosso país. E é uma realidade, a gente está vendo realmente quem eles são. Essa realidade, acho que isso que nos passa a sensação de insatisfação, de insegurança. O que a gente vai ter pela frente? Porque, na verdade, se a gente tiver um olhar de fato, eles estão se apresentando quem eles são. Então, as propostas são essas. Então, a gente fica, pelo menos falando na minha sensação, com insegurança, insatisfeito, duvidoso. Como? O que será daqui para frente? O problema do Brasil reside exatamente nisso. Nós tivemos um presidente da República que não tinha o primeiro grau completo, que não sabia nada com mais de 10 milímetros de profundidade, era superficial em tudo, e governou esse país por 8 anos. Né? Bom, aí a questão, sabe que a democracia permite isso, né? Agora, sabe escolher o seu time, os seus ministros, o primeiro escalão, o segundo escalão, as pessoas estão escaladas corretamente, foram escolhidos corretamente. Ninguém é obrigado a saber tudo. Foi dito aqui hoje pela Nádia, né? Ninguém é obrigado a saber tudo. Né? Não tem dono da verdade. Mas minimamente tem que saber, né? Para poder sentar numa mesa e discutir com os seus. Não estou falando nem com a sociedade, com os seus, né? Isso que é lamentável. A Nádia deveria se sentir constrangida por ter recebido o convite do Marum, o Eduardo Passos. Pô, não vai falar do Marum aqui, Eduardo. Eu acho que... Eu também não sou juiz dos meus amigos, né? O Eduardo, né? Eduardo, eu acho que é uma honra. Não fui eu que escolhi ele presidente da República, nem elegi. Não fui eu que elegi ele deputado, foi o povo. Foi o povo do Mato Grosso que elegeu. Exatamente. E é um gaúcho que nos orgulha, viu, o Marum? Por quê? Porque ele é olho no olho. O Marum é autêntico. Ele é autêntico, ele diz o que ele pensa. Então, as pessoas conhecem o Marum pelo jeito dele ser. Então, eu posso ter minhas divergências como tenho com ele, mas não deixe de respeitar o Marum. Não, e outra coisa, eu acho que sim, eu acho que o Eduardo está enganado, independentemente se ele gosta ou não do ministro, se ele gosta ou não do partido, eu acho que nós temos que pensar em nomes de pessoas, que a gente havia falado antes aqui. São pessoas que têm suas histórias, são pessoas que têm trabalho, e eu ser lembrada pela primeira vez dentro desse contexto todo, sendo uma militar, nesse momento em que nós temos o Brasil em polvorosa, aí, no momento de eleições, enfim, e de que as pessoas não estão contentes, ter um nome como o meu, da comandante Nádia, eu acho que sim, é uma honra aqui para o Rio Grande do Sul, de ser lembrado aqui os nossos feitos aqui. Até porque fui lembrada pelo que eu fiz. A Sibila Ribeiro está te dando os parabéns por ter recusado o convite de um banqueiro. Olha, as pessoas têm visão das coisas. Né? A visão, claro, tem gente que é contra os banqueiros, né? Tem gente que diz, banqueiro vai lá no banco quem quiser, vai lá, deposita, tira dinheiro, paga juros, quem quiser. E sabe que tem muita gente que diz que tu deveria ter aceitado, porque era uma visibilidade para o teu nome. E eu digo, mas não estou procurando visibilidade nesse momento, nós estamos procurando algo muito sólido, algo muito concreto e que tem que se ter uma tranquilidade de subir degrau por degrau com muita responsabilidade no que a gente está querendo.
Paulo Sérgio, a bancada está muito bonita. Com estas belas mulheres inteligentes e atualizadas, o programa fica mais legal. Assisto todos os dias. Abraço, Lauro de Glorinha. Num país onde processos eram engavetados, eis que surge um juiz corajoso e digno da carreira que optou e, com certeza, fez história. Parabéns e feliz aniversário ao juiz Sérgio Moro. Tem aniversário hoje? Tá. É? Sérgio tá 46 anos hoje. Olha tá completando. só. Serjão? Enfim, Primeira Sérgio vez que eu Moro. vi chamando de Serjão. Ele é grande. Ele É? é bem grande. Não, tá completando. Para os colegas da Justiça Federal, enfim, a gente parabenizou o colega pela pessoa que ele é, pelo trabalho que tem E feito. mais ainda pelos feitos dele, né? Imagina, nossa. Um trabalho muito Pô, sério. bela lembrança. Deixa eu ver quem foi que lembrou aqui do aniversário do Sérgio Moro aqui. O Marcelo Portes de Canoas. Muito bom, Marcelo, ali. Excelente, Marcelo. Bela lembrança. Eu não sabia que ele estava de aniversário. Paulo Sérgio, Porto Alegre tem 1.500.000 habitantes, tem mais de 30 hospitais e não dá conta das necessidades. Canoas tem 340.000 habitantes, 2 hospitais a meia hora. E aí em Porto Alegre daria 40.000 habitantes por hospital na média. Em Canoas, 170.000 por hospital. Luiz de Canoas. Essa é uma situação grave, né? Hoje a Santa Casa assumiu o Hospital Dom João Becker, né? Que foi, como já assumiu também o hospital lá de Santo Antônio da Patrulha. Então nós temos uma carência muito grande. Veja quantos assuntos nós temos para debater com os candidatos à presidência da República. Coisas importantes, né? Importantes. Exatamente o que eu pensei. A gente está perdendo esse espaço tão rico para debater Luiz de coisas Canoas mandou. importantes como essa. Acho que eu recordo, teve uma candidata a presidente que também foi no mesmo programa no Roda Viva, né? O episódio gerou a candidata agora oficial, porque oficializou a candidatura do PCdoB, a Manuela Dávila. E eu depois, não assisti ao vivo o programa, mas assisti depois pela repercussão que deu. Se perguntou de tudo, menos sobre propostas de campanha ou sobre o que pensa para o Brasil no futuro, e perguntas assintosas, desrespeitosas, assim, se perdeu um momento de conhecer, talvez, aí... Mas não é com a Manuela, é com todos. Viu? Com todos. Tem sido assim com todos. Ali, que é particularmente, se formou até foi usada uma expressão em inglês que é muito recorrente hoje, até no judiciário a gente fala sobre isso, lê sobre isso, que é o main interruption, né? Que é o fato do homem interromper a fala feminina, e isso chegou a ser mensurado durante aquele programa com relação à candidata, e foi um recorde. Mas a interrupção era dos homens também, isso eu tenho que dizer. A interrupção foi geral, não era para ela. Sim, o episódio demonstra o quanto se perde uma oportunidade muito rica de debater ou de saber, afinal, o que pensa a pessoa enquanto candidato ou candidata, até como propostas futuras. Completar por que eu falei isso, essa coisa de porque a mulher atrapalhou, porque não. Eu acho que nós temos que parar com essa história de, assim, são os seres humanos que estão ali conversando, independente de ser mulher ou homem, estão assumindo a responsabilidade de falar, estão assumindo também a consequência de de terem uma resposta pronta, interrompidos ou não. Então, só fazendo um parênteses. Sim, mas no caso dela, acho que foi um recorde de interrupções, né, desproporcional com relação aos outros já entrevistados. A gente lamenta, assim, eu acho que se perde um período tão curto de campanha que a gente quer conhecer, afinal de contas, o que pensam para o Brasil, se perde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça, viu, Carla? Através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa vinhos de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, na Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Aí estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos da Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Atenção profissional da área de saúde. Quer mais tranquilidade e segurança no seu dia a dia? Você está coberto de razão. Então chegou a hora de fazer o seguro responsabilidade civil da Unicred. Além de fortalecer o cooperativismo, você trabalha sem preocupação para continuar prosperando, para conhecer todos os benefícios e coberturas do seguro. Aliás, a responsabilidade civil está inserida
Neste contexto, converse com o seu gerente de relacionamento Unicred e aproveite as condições especiais. Aliás, a Unicred tem dado a demonstração de pujança sob a liderança no Rio Grande do Sul do Dr. Paulo Barcelos, seu presidente. E vamos agora ao quadro de saúde, com a médica da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, que hoje contou tantas histórias. Aliás, show de vocês três. Luquezzi, Schwartzman e Lubisco. Né? Que show. Muito obrigada. Né? Gratidão do fundo do coração. Ficou um show. E o Gilberto contou histórias maravilhosas. Emocionou a todos quantos lá estiveram. Quem viu, viu. Quem não viu, tem oportunidade ainda. Vai estar disponível também na internet aí para assistir, porque valeu a pena. E da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul e traz para nós vinhos espumantes maravilhosos da Laurenti. Mas da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman vem a doutora Daniela Cornélio. Doutora Daniela. Boa noite, eu sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje nós vamos falar sobre o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero é um dos poucos tumores que pode ser virtualmente evitado. Ele se desenvolve a partir de alterações no colo do útero promovidas pelo vírus HPV. É importante dizer que a maioria das mulheres irá entrar em contato com este vírus em algum momento da sua vida. Porém, em grande parte das vezes existe uma regressão espontânea e apenas um pequeno número de casos nessa infecção pode persistir e desenvolver então lesões que podem evoluir para um câncer após muitos anos, caso não sejam tratadas adequadamente. E como se faz para prevenir? As mulheres sexualmente ativas, elas devem fazer exames de rastreamento de rotina através do Papa Nicolau ou teste de HPV. E muito importante, as meninas que ainda não iniciaram atividade sexual, elas devem ser vacinadas para o HPV. Inclusive, a vacina está disponível na rede pública gratuitamente. Obrigado, doutora Daniela. Aliás, a doutora Daniela participa aqui também com as... E já estava recebendo os elogios aqui da mesa, né? Que é uma linda, querida, olhos, super competente. Mulher quando elogia, porque realmente é bonita. Álvaro Dias, todo mundo sabe de seus projetos. Nem precisa perguntar, ele já é candidato várias vezes. Mas o cara ainda diz aqui que ele é um bom candidato. Manuel de Gravataí, quem é que fala isso aqui? O Simões de Canoas. O Manuel, parabéns pelo programa. Os questionamentos feitos aos candidatos é a mesmice de sempre. Remove a história. O Brasil mudou, o mundo muda a cada minuto e continuamos retrógrados nas perguntas. Pessoas despreparadas, tanto candidatos quanto repórteres. Nenhum apresenta nada de novo, o que assusta, mesmo na simplicidade, assusta a todos. O risco moral de mudar o Brasil. Acreditas nisso, Giovana, nossa presidente do IE? Acredito, sim. Eu acho que a gente chegou num estado de calamidade assim, da gestão pública que as pautas realmente, uma se entrelaçam à outra, né? São vários, na verdade, temas relevantes que nós temos que debater. E acho que não existe um problema único, né? Que nem muito se falou a respeito de corrupção. Nós, inclusive, mencionamos aqui o juiz Sérgio Moro. Acho que, sim, a Lava Jato foi um grande acontecimento, né? Acho que acordou, despertou, né, a sociedade para a importância, né, que nós temos enquanto cidadãos de colocar os nossos candidatos à frente da nossa sociedade, mas de nós sermos também vigilantes, né? Porque não adianta simplesmente ir lá votar e depois nós não acompanharmos, né, as sessões nas assembleias, nas câmaras de vereadores. Olha aqui, o que me diz aqui o Tony da Luz. Paulo Sérgio, tu não és juiz dos teus amigos. De fato, tu és puxa-saco de político corrupto. Apenas isso. Ô, Tony, eu sou o primeiro a dizer aqui que quem assalta os cofres públicos, o dinheiro não tem dinheiro público, é o dinheiro privado que vai na mão do público para administrar. Administram mal, são irresponsáveis, né? São obras mal feitas, obras desnecessárias. A saúde está aí combalida, da mesma forma a segurança, a educação. Então, eu acho que esses ladrões todos são serial killers. Agora, até provar o contrário, quem tem que julgar é a justiça, né?
Até provar o contrário, as pessoas continuam. E o Marum, por estar aqui, alguém tem alguma coisa contra o Marum? Então que ele seja investigado, né? Que responda o processo, que seja julgado. Não é essa a atitude correta, advogados aqui presentes? Não é isso que tem que fazer? Então, quem sou eu de instalar um inquérito e averiguar o camarada e condenar? Se ele for condenado, eu serei o primeiro, por roubalheira do dinheiro público, eu serei o primeiro a dizer que ele é um serial killer. Porque essas pessoas matam uma infinidade de pessoas. Por isso que eu acho que é o crime inafiançável da corrupção. Eu entendo assim, não sei o que vocês pensam. Tá certo. Um longo silêncio fez aqui? Não, A juíza já que acha que não. todos concordamos. Eu acho que todos concordamos aqui. Eu acho realmente essa questão da corrupção gravíssima. Tirar dinheiro dos hospitais, as pessoas... deixar as Merenda pessoas das crianças? Merenda das crianças. Isso é Mas inadmissível. tudo, roubalheira por tudo. É inadmissível. Então essa aí, que eu não sou juiz dos meus amigos, até que se prove em contrário, até que eles demonstrem que são corruptos. O Marum não tem nada contra ele identificado, não tem condenação nenhuma. Quem sou eu para condenar o Marum preventivamente? Pode-se fazer isso, não? A pessoa pode ser considerada culpada antes de ser julgada? Não, já diria o próprio Supremo, e na verdade considerada culpada após uma decisão definitiva pelo Judiciário. Né? Exato. Mas, puxando o gancho da fala da Giovana, sobre a questão de uma falência da gestão pública atual, eu acho que isso vai um pouco mais além, um pouco mais profundo do que uma sensação. É uma sensação de descrença no público, no setor público como um todo. Acho que é preciso recuperar, de alguma forma, a crença, a confiabilidade de que determinadas instituições públicas são, sim, como Câmara, como Executivo, como Legislativo, como Judiciário, fortalecidos e como instituições. É preciso recuperar o grau de confiança, confiar na seriedade dessas instituições, no papel que elas representam, no que elas podem realizar de efetivo. A corrupção, ela está em todos os setores, né? Ela está no Executivo, ela está e quem é que coloca essas pessoas lá? Ela está no Judiciário. Por vezes as pessoas ingressam por eleição, por vezes é por o caso do Tony. O Tony deve ter votado. Eu aqui do programa já participou, Lula aqui do programa, já participou Fernando Collor de Mello do programa. Estou falando em duas pessoas condenadas aqui do programa. Sim. Agora, são meus amigos? Não, eu tenho a obrigação jornalística de entrevistá-los, de fazer com que eles participem aqui e dê suas versões para os fatos. Desculpe ter interrompido. A senhora já condenou quem interrompe a Manuela, imagina quem me interrompe. Daqui a pouco ela me prende. Não, eu já ficaria muito feliz se a ficha limpa se realmente fosse algo utilizado, cumprido à risca. Porque hoje existem vários candidatos que não tem nada de ficha limpa e me parece que a lei da ficha limpa é mais um papel aí assinado, concordado por todos, mas utilizados quando bem interessa. Então, eu já ficaria feliz, além de inafiançável o crime, que a ficha limpa fosse utilizada com o rigorismo que deveria. Mas não é, né? Sem dúvida. Eu entendo que a ficha limpa na entrada e depois eu acho que programas de ética e de conformidade bem aplicados, tanto em níveis de governo quanto em todas as empresas que participam dessas relações público-privadas. Eu acho que políticas bem implementadas, com punições, é um caminho bem, assim, sólido para melhorar toda essa estrutura de governo. Falar na privada, eu também tenho amigos meus da iniciativa privada que foram presos, agora estão soltos, uns com tornozeleira eletrônica, foram pessoas com quem a gente conviveu aqui em Porto Alegre. Né? E tinha grande convivência social em Porto Alegre ou não tem? Eu preciso dar os nomes aqui. Né? Tem tanto empresário envolvido nas relotes aí também que tem a nossa convivência. Agora, já vou chamar eles de condenados. Os condenados eu sei quem são, mas vou chamar de investigados, aí eu posso chamar. E estão sendo investigados. Então, vê que a corrupção na iniciativa privada, ela é tão grande ou maior que na pública. Em todos os setores. O Brasil está corroído. Não, eu digo que a corrupção é endérmica. É. Ela é endérmica, ela está em todos os locais. Todo mundo fala, a corrupção está em Brasília. Não, gente, a corrupção está aqui dentro, no nosso dia a dia. Porque para cada mal político, tem maus eleitores que estão colocando aquela pessoa ali no lugar. Eu tenho feito uma analogia da política sendo um instrumento. É um instrumento
instrumento. Assim como uma gaita é um instrumento. Se me trouxerem agora uma gaita aqui para tocar, vocês vão tudo sair correndo e o pessoal vai apagar, desligar lá a TV, porque vai ser uma porcaria. Por quê? Porque eu não sou habilitada, eu não tenho conhecimento técnico para tocar uma gaita. Mas para cantar tem. Agora com essa minha voz não dá nem para cantar, mas na próxima eu canto. E a política também, da mesma forma, é um instrumento que os eleitores estão entregando na mão de pessoas que não estão habilitadas. Até porque os políticos não saíram de Marte, saíram aqui do nosso meio. Então nós temos que ter esse olhar também. Eu adorei que a fala da Giovana Iê, jovem e procurando essa fala assim, de correção, de moral, de ética que está faltando em todos, não só nos políticos. E aí, Carla? Na sociedade, em todos. Eu não vou te provocar, nós estamos aqui não me provoca. Nós estamos aqui. Então, mas vocês estão para falar, porque senão eu começo a falar, daqui a pouco eles estão me criticando aqui, só eu falo. Vocês querem as moças falando. Vocês têm, olha, programa de debate, viu, presidente? Pode interromper. Programa de debate, que pode interromper, sem problema nenhum. Mas o debate acontece, naturalmente, é claro, e alguns temas, às vezes, nos trazem um mal-estar, uma sensação de saia justa, né? Mas eu acho muito importante que a gente se posicione, que a gente trate deles com a seriedade que eles têm, e a corrupção é apenas mais um exemplo. A Lu falou sobre a questão dos programas, não mencionou o compliance, mas na verdade é disso que estamos falando quando se fala em regulação em nível de empresas e em nível externo. Nós tivemos uma alteração legislativa significativa, ela é pós os processos da Lava Jato, o início da Lava Jato, que é uma previsão de que se aplique, se exija dos entes estatais, da lei das estatais, ela é de 2013, e que regula que os órgãos internos também das estatais tenham que ter mecanismos de regulação, assim como existe na iniciativa privada, para que eles possam ser autofiscalizados, se autorreferenciar, que é a rigor implantar o compliance também no âmbito das estatais. Vê-se com bons olhos, é uma iniciativa que vai nesse sentido de procurar que o setor público se profissionalize também. Profissionalize na sua regulação interna, na sua capacidade de se autofiscalizar, de se autorreferenciar, de ter normas, de ter um programa... Mas olha as agências, doutora, as agências que foram criadas para ser isso, né, que seriam independentes de governo, agiriam com independência, não, elas estão atreladas, os governos estão indicando, estão colocando lá presidentes, diretores, e elas estão a serviço de quê? Olha o que aconteceu com a Concepa, com a NTT aqui. Olha a vergonha que é o que aconteceu com a Freeway. 20 anos de contrato, 20 anos sabe que o contrato vai vencer, desde o primeiro dia, vai vencer daqui a 20 anos. Não se preparou um edital, não se preparou para fazer a concorrência, teve que se fazer um contrato emergencial com a própria Concepa, e daqui a pouco a Concepa apresentou planilhas distorcidas. E aí nós vamos confiar em quem? As agências, aí só cabide de emprego. Se cria as agências para corrigir um problema. As agências viram outro problema. Daqui a pouco tem que ter órgãos fiscalizadores em cima das agências. E órgãos fiscalizadores para fiscalizar os órgãos fiscalizadores das agências. E por aí vai. Isso é uma vergonha. Pô, convenhamos, é irritante. Qual é o perfil de candidato a presidente da República? Perfil. Não vou falar em nomes que a gente não pode, né? Mas qual é o perfil de vocês? Que vocês querem para presidente da República? A palavra de ordem talvez fosse planejamento. Aquele que planeja, aquele que tem um programa apresentado sobre todos os setores, aquele ou aquela, enfim. E é difícil, porque a gente sequer vê acontecer um debate a respeito disso. O que pensa sobre a reforma da Previdência, sobre a retomada da discussão da reforma, porque a retomada dessa discussão é algo que vai acontecer. O que se pensa sobre abertura econômica ou não, sobre um processo de desestatização ou não, o que se pensa sobre questões que são cruciais, o que se pensa sobre a educação num macro. Mas qual é o seu perfil? Qual é essa pessoa pode ser... Adoraria ver um candidato ou uma candidata que apresentasse um planejamento para ser cumprido. Projeto de governo. Projeto de governo. É preciso falar sobre reforma tributária. É preciso falar. É preciso apresentar uma reforma... Reforma política. É preciso falar sobre reforma política. A reforma política já é uma promessa que vem aí, olha... Tributária. Desde que me conheço por gente. Tributária. E que não é implantada. É preciso falar sobre que tipo de país seremos
em termos tributários daqui para frente, porque a realidade é outra. Embora a gente saiba que movimentos internos aconteçam no âmbito da Receita Federal, a gente sabe que a Receita Federal do Brasil hoje está, inclusive, utilizando sistemas de inteligência artificial para cruzar dados, ela está muito sofisticada no seu posicionamento interno, mas isso não repercute, ao mesmo tempo, na legislação que regula toda a tributação do Brasil. Não estão se conversando também. Então, eu adoraria ver um candidato ou uma candidata que pensasse o Brasil em todos os seus setores. Eu gostei porque a senhora não falou em honestidade, porque é inerente. É inerente. Isso é inerente. E eu vou dizer que é básico. O Brasil virou qualidade, ser honesto. Para se apresentar. A da Carla é honesta. Isso não é qualidade. Não, isso é e tem uma obrigação. pesquisa, vamos deixar claro, tem uma pesquisa que foi feita com alguns eleitores. O que você espera do seu candidato? 3 coisas. Que seja honesto, objetivo e sincero. Gente, nós somos muito pequenos, né? Pensando isso. Só consegue pensar no básico. No básico. Porque Qual é o o seu básico... perfil de candidato, então? O meu Não vai me dizer que é banqueiro, que é isso, que é aquilo, não. Não, mas quem vai no banco, se quer pegar dinheiro, que vá sozinho, né? Enfim, isso ninguém disse tá o mandando. Bolsonaro. E eu concordo. O Bolsonaro disse isso. Eu acho assim que a gente está com foco no executivo só. O grande problema que eu vejo é que o candidato pode ter as melhores intenções, mas elas acabam não passando pelo legislativo. Se nós não tivermos um legislativo também que pense na mesma linha do executivo, não vai acontecer. Veja agora, veja bem, o governador Sartori, com muitas boas intenções, mandou ao legislativo alguns projetos que não foram aprovados. E aí, como é que fica o programa de governo de alguém que nós gostamos, que, né, eu dei o exemplo do Sartori, mas de um candidato. A gente escolhe um candidato que tenha propostas boas, exequíveis, que seja um bom gestor, que seja comprometido e que tente implementar. E aí o legislativo corta. Então, assim, nós não estamos em consonância. Muitas vezes o legislativo é aquele que, quando perdeu o jogo, pega a bolinha e vai embora. Vamos ouvir a presidente Uiê, então. Qual é o seu perfil de candidato à presidência da República? No mundo ideal, com certeza, seria o candidato mais liberal possível, mas que esteja sempre aberto à economia de mercado, porque nós acreditamos que um país sem liberdade econômica não tem chance alguma de prosperar, né? Só todos os índices... Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O Trump é liberal? Ele é liberal. Ele é liberal em algumas medidas, né? Não, ou é liberal ou não é. O Trump vendeu a ideia a vida inteira dele, as pessoas acreditaram que ele era um liberal, instalou as empresas dele, globalizante, a globalização. Quando ele assumiu a presidência, ele inverteu tudo. Ele já não era mais globalizante, ele é nacionalista, está fechando os Estados Unidos para o livre comércio. Ele acha que os Estados Unidos está acabando com o livre comércio, na realidade, né? O que ele está fazendo, taxas e taxas e taxas, embora tenha reduzido impostos americanos. Mas, na relação internacional, lamentável. A relação internacional, ele enganou a quem votou nele por ser liberal. Ainda tem uma batalha, mas em termos pro-americano, por enquanto, tem ele está melhorado defendendo bastante, o povo né? dele, tá ali. Exatamente. Ele está com unhas e garras pro... Então, bom, o Obama, vocês acham que não fez a mesma coisa? O Obama recuperou era a indústria socialista. automobilística, pegou a economia americana combalida, vinda do George W. Bush, e ele conseguiu recuperar tudo isso e conseguiu estabelecer uma relação com os países, né, absolutamente fraterna, mudou a cara dos Estados Unidos, rançosa do Bush, do belicoso George W. Bush, né? Então, quem é o liberal na história? Quem é o democrata na história? É que depende. Quem é o que é ditador e o que não é ditador? Isso a gente tem que pensar muito, meditar. É a mesma coisa quando a gente olha para Cuba, a visão da direita, né? Pô, em Cuba, tu vês, médicos, advogados, engenheiros, são motoristas de táxi, são garçons. A visão da esquerda, até os garçons, os motoristas de táxi, as prostitutas são engenheiros, são médicas, são advogadas. Tudo questão de visão. Né? Então, e quando se fala, qual é os 3 pilares de um país correto nas suas atitudes, tem a saúde, educação e segurança, em Cuba tem os 3. Vê que não é só isso que nós temos que analisar. Tem que analisar o todo, né? Sem dúvida. Inclusive, também, enquanto presidente, endivida, né, o país.
Mas em termos de hoje, o candidato ideal, acho que é justamente o que a gente estava debatendo aqui. Além de vontade, ele também tem que ter força política, né? Tem que ter estômago e tomar as medidas no início do governo, porque senão o tempo passa muito rápido e a gente não consegue implementar as reformas necessárias que é sabido, né, que nós precisamos implementar. Parabéns, acho que as reformas são fundamentais. Se não fizer reforma no Brasil, se não tiver um presidente capaz de fazer as reformas, não será um bom presidente. Se ele não tiver coragem, destemor, a condição de enfrentar tudo isso... Porque é um desgaste político no Claro início, que né? é. Mas é preciso para a gente sair desse buraco. Senão não vai sair. Não vai ser uma reforma tributária absolutamente necessária. É absolutamente injusta a carga tributária no Brasil. Carla. Olha, o meu ideal, enquanto a gente estava falando, me veio a Michelle Obama, que ela fez. Ela foi sensacional. Ela mexeu, eu vou puxar sempre para a minha área, em todo o sistema de educação, através de estimular qualidade de vida. Então, o meu candidato ideal seria um que realmente mexesse no sistema Contrata o Obama no Brasil, vamos ter um CEO no Brasil. Na verdade, se a gente parar para pensar, a corrupção, ela acontece em tudo. A gente vive pequenas corrupções, fura uma fila, no trânsito. Então, isso tudo é a mentalidade, é alguém forte, com coragem, com conhecimento, preparado, que consiga mexer em todos esses gargalos, principalmente no sistema educacional. Tem que ter políticas públicas que realmente eduquem. Porque até se a gente pensar a mentalidade da aposentadoria, eu quero logo me aposentar, eu quero... Gente, é tudo diferente. É tão bom trabalhar, é tão bom a gente viver. Então, na verdade, é uma mudança que deveria acompanhar a modernidade, a inteligência artificial, a mudança de mentalidade. Alguém que venha com toda essa coragem, com uma força, com uma postura positiva e não pense só na política, em se dar bem. E eu penso que é por aí a saída. Luciane, seu candidato ideal à presidência da República? Então, eu entendo que deveria ser uma pessoa mais híbrida, que tivesse skills muito fortes de gestão, que soubesse gerenciar um país. Por outro lado, também conseguisse transitar por diversos partidos e, por fim, entendesse a importância da área técnica. Porque, ao fim e ao cabo, sem a área técnica, não se consegue implementar as boas ideias, não se consegue fazer as reformas tão necessárias para viabilizar o crescimento do país. E com o Gimo, nós vamos ao ponto final. Mas antes do ponto final, nós temos que lembrar que a Gala Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zeríssimo com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com qualidade comprovada, com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata da região. É para você cuidar do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault e na capital, além da região metropolitana, é a Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Com Gimo, o ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Carla Lubisco, seu ponto final. Gostaria que todo mundo pensasse em relação àquele hábito que está horas querendo trocar um ruim por um bom e tenha muita saúde e disciplina, foco. Só assim a gente consegue avançar. Luciane, seu ponto final. Bom, nós estamos aí em contagem regressiva para a Expo Inter, né? Nossa 41ª edição. E é importante lembrar que... 25 de agosto. Exatamente. E é importante lembrar para todos os gaúchos que essa é uma das maiores feiras a nível mundial. E a maior a nível, né, aberto da América Latina. Então, O Cirne Lima diz que é a terceira maior exposição feira do agronegócio do mundo. No mundo, então. E nós temos a Expo Direto ainda, que Sem hoje, em termos de negócios, é espetacular. Né? Então, eu convido a todos aqueles que estejam ligados ao agronegócio, simpatizantes, que se programem. Né? São tantos os debates, as palestras, os seminários, ir lá se atualizar em tecnologia, novos implementos agrícolas e bote lá na sua agenda. Se organize para estar prestigiando. Nós vamos fazer uma matéria contigo, vamos escolher uma arena lá, pode ser a pista central, e te colocar com um touro, um búfalo. Puxa vida, que desafio. O que tu acha? Frente a frente com um touro. O que tu achas?
Aceita o desafio? Dependendo dos... Do touro? Não dá para esquecer que se ele já tiver sido iniciado na doma e o domador não tiver tido habilidades apropriadas, aquele animal não consegue mais ser domado. Então, tendo capacidade, sem dúvida alguma, aceita o desafio. Giovanna Stefani, nossa presidente do IE, seu ponto final. Eu preciso trazer essa reflexão, né? Que nós, enquanto indivíduos na nossa sociedade, que a gente procure ser um melhor cidadão, né? Porque eu acho que melhorando o nosso entorno, cada um fazendo a sua parte, isso tem um reflexo gigante na nossa sociedade como um todo. A gente se queixa tanto do setor público, né? Mas o quanto a gente pode fazer no setor privado. Então, o meu ponto final seria essa provocação. Qual é o próximo evento do IE? Próximo evento aberto ao público é realmente o Fórum da Liberdade, em abril, dia 8 e 9 de abril de 2019. Já estão pensando em palestrantes? Já temos algumas confirmações, vários convites na rua e estamos debatendo o tema agora nesse momento também, porque vai ser o primeiro ano, né, do nosso Podia separar uns 300 mil para trazer o Barack Obama aqui. Exato. Não seria uma boa? Já pensou com a tua gestão, a testa do IEE com Barack Obama presente no Fórum da Liberdade? Não, muito bacana. Eu acho que o Fórum Liberdade já trouxe vários ex-chefes de Estado, né, prêmios Nobel. Sem dúvida, o Barack Obama é um líder, né, forte, e a gente sempre no Fórum da Liberdade procura propor um debate plural, ouvir todas as partes, né, independente, né, do posicionamento desses políticos. Nossa juíza Rafaela dos Santos Martins da Rosa, nossa presidente da AJUFERGS, Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul. Seu ponto final. Muito obrigada pela oportunidade, pela conversa, pelo diálogo. Você tem que vir sempre, hein? Sim, a associação fica à disposição, né? E eu acho que pautou muito a nossa conversa, os nossos sentimentos de impotência com relação ao que acontece no setor público, com as mudanças que podem vir e que esperamos que aconteçam, né? E eu acho que da parte da nossa associação de juízes de certa forma a gente se orgulha, a gente tem um sentimento de trabalhar numa instituição que é pública. Afinal de contas, a Justiça Federal, sim, é totalmente pública, mas que tem uma visão, e sempre teve. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar na Justiça Federal, porque há uma preocupação eterna em capacitar, em melhorar e aprimorar a nossa instituição, os nossos servidores, os nossos magistrados, em pensar em tecnologias trabalhadas internamente. A gente não importa, a gente produz aqui mesmo. O processo eletrônico, o EPROC, é hoje uma realidade, foi trabalhado na Justiça Federal gaúcha e hoje aí está sendo disseminado por todos os outros tribunais. A gente acredita no nosso potencial, a gente está aí desenvolvendo ferramentas com os servidores que temos, com os recursos que temos. Então eu acho que é um bom exemplo de que se houver seriedade, se houver trabalho, se houver honestidade, se houver competência no próprio setor público, é possível fazer grandes mudanças. Mas veja, nós falamos tanto de tecnologia, que o Brasil não se desenvolve, está sempre atrás, enfim. E quando a gente consegue... Às vezes são meias verdades. Às vezes a gente consegue dar um passo importantíssimo em direção ao futuro, e o futuro vira presente, né? Com as urnas eletrônicas, nós começamos a colocar em dúvida. É um avanço tecnológico. Por que os Estados Unidos sempre falam, os Estados Unidos não têm urna? Por que não tem? Porque quem diz isso não viu uma cédula da eleição americana, que às vezes chega até 8 páginas. É um verdadeiro plebiscito de coisas importantes de uma cidade, de um estado dos Estados Unidos, do próprio os Estados Unidos como nação. Então, criticar as urnas eletrônicas, eu acho de uma imbecilidade, me desculpe quem contesta, a toda a prova. Nós temos que acreditar na nossa tecnologia, é um avanço importante para o Brasil. E se tivesse que dar um prêmio por tecnologia, eu premiaria as urnas eletrônicas do nosso país. Muito bem. Deputada, comandante Nádia, deputada não, vereadora, desculpe. Ato falho. O meu ponto final vai para o soldado Juliano Messa, do 11º Batalhão de Polícia Militar, que foi homenageado pelo Instituto Cultural Floresta por ter matado, não foi por ter matado, não, por ter deixado de acontecer, não deixou que acontecesse um assalto a um casal. Também, esse ter matado. E acabou, né, matando um criminoso que
Acabou também morrendo porque teve a consequência ali de ter pego uma arma e estar ali tentando assaltar um casal. E eu quero fazer um silogismo aqui com Olavo Bilac, que já dizia que aquele que não cultua a palavra não pode se servir das ideias. E aquele que não cultua a segurança pública não pode se servir da Brigada Militar. Avante a Brigada. Olha, aniversaria, hoje é um dia todo especial, porque tem um aniversariante aqui muito especial. Foi uma coincidência bárbara, né? Ela está aqui conosco, a Giovana Stefani, seu pai está de aniversário, né? É verdade. Stefani. Uma ótima coincidência. Mande uma homenagem para o seu pai aqui. Parabéns, pai. Eu gostei do simplesmente parabéns, pai. Diz tudo, né? Diz tudo. E o olhar de carinho dela é muito mais importante que qualquer outra coisa, viu? Também o Fabiano Pereira, o Pio Servo, a Cristina Pila do Vale, a Ana Paula Ciri Lima, nosso Marcos Lederman, engenheiro Marcos Lederman, uma grande liderança da engenharia gaúcha brasileira, Maria de Lourdes Ruga, esposa do Humberto Ruga, um abração a Lourdes, o Alcides de Buza, a Sofia Isdra, ao Carl Otto Geyer, a Sandra Valéria Mello, a Evelise, a doutora Evelise, Elvira Pereira Peter, parabéns, Evelise, uma médica conceituadíssima, Yara Wortmann, nossa ex-secretária, Guido Cantizani, Mona Malcom, perdão, um abraço a ela, né? Os filhos aí devem estar hoje comemorando com a senhora. E o nosso vice-presidente da Rede TV, o Marcelo Carvalho, que agora não está mais com a Luciana Gimenez, né? Eu nem sabia, se separaram os dois. Mas eles fazem aniversário e vocês ganham presente, Geton. Chazinhos para suportar as cargas desses dias, chassânitas, comandante Nádia. Olha aí. Giovana, ó, o chazinho lá para comemorar com seu pai e com o Bruno, né, hoje. Verdade. Vamos tomar um chazinho juntos hoje, né? Muito obrigada. Com esse frio de noite antes de dormir, um chazinho. Maravilhoso. Cai muito bem. Pode olhar que chás tem aí, Giovana, dá uma lida aí no chás. Pode olhar por fora. Chá branco com frutas cítricas, chá de capim-cedreira, mix de cidró e um chá verde. E o chá de camomila. E um chá de camomila. Meu erva doce, ó. O adoçante também. Adoçante dietético. Um adoçante dietético. São diferentes, hein? São diferentes. São diferentes. Eu não posso ir para a praia com uma bolsinha dessas, né? Mas vocês podem, tá? Já pode aproveitar para a praia. Muito obrigada. Encontra lá, isso é um presente de média de far, né? Você encontra o chá Sanitas na Panvel e na Rede Zafari também. Nossa presidente. Obrigada. A Vera Armando fica olhando pro chá das outras, tia. Vera. Ó, Vera. Tu tens os teus próprios chás, Vera. Mas eu vou falar lá com o Júlio Motim para te conseguir os chazinhos, tá? Muito gentil, Tá? agradeço. E quando terminar, ela me pede. Vai lá no Zafari ou na Panvel, né? Comprar. Lindo presente. Tá bom, maravilha. Muito obrigado às nossas queridas convidadas. Estejam sempre conosco. Sabe que as quartas-feiras... Mas independente disso, não é só os homens os demais dias, né? Vem mulheres também. Sim. Não penso que vocês só vão debater entre vocês. Não tem reserva de mercado aqui, nem de gênero. Muito bem. Ótimo. Obrigado, Rafaela Santos Martins da Rosa, presidente da Jufergues. Obrigado a Giovana Stefani, nossa presidente do IEE, a comandante Nádia, vereadora de Porto Alegre, a Luciana Rasch, nossa advogada e adestradora de zebuínos. Parabéns. Eu tenho curiosidade para ver tu adestrando zebuínos, Luciana. Aquele olhos nos olhos do zebu. Vamos passar uma semana lá. Mas agora na Expo Inter nós vamos conviver convidada. bastante. Carla Lubisco, parabéns pela palestra de hoje. Também um grande abraço ao Fernando Luquezzi e ao nosso Gilberto Schwartzman. Que momento espetacular vivido hoje ao meio-dia no Tá na Mesa da Federação. Aliás, o IEE podia começar a promover também, ao menos de 15 em 15 dias, um encontro como esse. Acho que vale a pena, viu? Seria bacana. Seria muito bacana, né? A DVB, que começou a fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, começou, era às quartas-feiras, um almoço no Plaza São Rafael, todas as quartas. Depois perdeu o time, enfim, eu acho que fez mal a sede própria para a DVB. Nunca mais se fez isso, né? Mas valeria a pena continuar. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região, com os nossos apresentadores locais aqui de Porto Alegre. A Vera vai torcer para o Flamengo ou para o Grêmio hoje, hein? Para o Flamengo? Pelo amor de Deus, tudo porque é consuleza. Lá no Internacional é o contrário, né? A consuleza é mulher do
cônsul. Então ela podia ser cônsul internacional, mas consuleza. Deve ser o Fernando, o cônsul, teu marido. Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.